Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui novamente para dar sequência às aulas de espectrometria de massas, dentro da disciplina Métodos Físicos de Análise 2. E hoje nós vamos continuar falando sobre a aplicação da espectrometria de massas na identificação de novas substâncias psicoativas, que é um problema real do laboratório de perícia da Polícia Civil de Belo Horizonte e também alguns exemplos de como proceder com a elucidação estrutural. Então, dentro desse tópico de novas substâncias psicoativas, existe uma nova classe de substâncias que também dentro das catinonas, exatamente como nós vimos na aula passada, onde eles estão usando moléculas com esse esqueleto, anel benzênico, conectados a um anel de 5 membros com 2 oxigênios, porque esse esqueleto é muito abundante na natureza. Então, há a síntese de novas substâncias psicoativas com essa estrutura, né? Elas lembram bastante a estrutura das catinonas. Então, duas novas drogas foram obtidas, coletadas recentemente nas ruas da capital de Minas Gerais. Então, vejam aqui, a diferença entre essa substância e essa substância é o substituinte no nitrogênio. Aqui nós temos uma metila, aqui nós temos uma etila. São duas derivadas de catinona e elas são isoméricas. Então, aqui nós temos dois espectros de massas. Se vocês repararem bem, eles são muito semelhantes entre si. Eles têm o pico base em 72, eles têm um sinal em 149 bem pequenininho, um sinal em 121 também bem pequeno. A grande diferença é que no primeiro espectro de massas eu não tenho um sinal 44 e no segundo espectro de massas eu tenho. Só para relembrar vocês, a diferença entre 72 e 44 é 28. Isso vai nos dar uma importante dica sobre como definir qual espectro refere-se a qual substância. Então, aqui nós temos a primeira derivada de catinona isomérica com o grupo metila ligado ao nitrogênio. Vamos fazer as principais fragmentações usando os nossos conceitos que nós aprendemos até agora, ou seja, os principais fragmentos oriundos de clivagem alfa, nesse caso específico, já que eu tenho uma porção carbonílica e uma porção amínica. Fazendo uma clivagem alfa vindo da carbonila, a gente ioniza o oxigênio da carbonila, gerando um sítio radicalar. O movimento de elétrons leva a uma clivagem alfa com perda desse radical. Aqui é um menos, está menos esse radical, indicando, esse aqui é um sinal aritmético, aritmética mesmo, não se refere a uma carga dessa molécula. Essa parte da molécula que foi perdida é um radical. Ele tem uma massa de 72 Daltons, oriundo da clivagem alfa, exatamente como eu representei aqui no mecanismo. Reparem que o fragmento oriundo desta etapa de fragmentação é o 149, e tem um íon que é um íon acílio, que facilmente perde CO, a gente já viu várias e várias vezes, dando origem ao 121. Então, com isso, a gente consegue explicar esses fragmentos pequenininhos que a gente observa no espectro de massa, 149 e 121. Retornando aqui, vamos fazer agora a clivagem alfa a partir do grupo amina desta molécula derivada da catinona. Então, eu ionizo no nitrogênio. Lembrem que a molécula pode ter mais do que um sítio de ionização. Eu escolho para tentar explicar a melhor possibilidade. Movimento de clivagem alfa, com perda desse radical, que tem uma massa de 149 Daltons, dando origem ao 72.
E a gente observa claramente, então, que o 72 está presente no espectro de massas das duas substâncias. Ele não é um íon que é capaz de diferenciar as duas, embora seja muito intenso, já que ele está presente nas duas. Vamos agora tentar fazer a fragmentação usando exatamente as mesmas etapas de fragmentação para outra catinona sintética isomérica. Clivagem alfa na carbonila, levando à formação dos 149 e 121. Então, só relembrando vocês, o 149 e o 121 está presente nos dois espectros de massas. Clivagem alfa agora do grupo amina. O 221, que é a massa, que é o íon molecular desta catinona. Veja que o 221, esqueci de falar, ele não aparece nos espectros de massas de nenhum dos dois espectros de massas. E quando há essa movimentação por clivagem alfa, a perda do mesmo radical, levando à formação do 72. Só que nesse 72, diferente da fragmentação anterior, eu tenho um grupo etila ligado no nitrogênio. Aqui eu tenho um grupo metila. E quando eu tenho um grupo etila ligado no nitrogênio, e a gente já viu isso, há clara possibilidade da perda de uma molécula de etileno, a gente já viu o mecanismo também, levando à formação do 44. Notem que no 72 isomérico da outra substância, não há essa possibilidade, já que aqui eu tenho uma metila e aqui eu tenho uma etila. Esse 44, que é perfeitamente formado no derivado N, na catinona sintética N-etilada, refere-se, então, a esse segundo espectro de massas. A catinona sintética N-metilada refere-se ao primeiro espectro de massas. Eu vejo como é importante o conhecimento das fragmentações para que a gente possa ter uma informação que é extremamente útil no mundo real. Também existem novas substâncias psicoativas sendo sintetizadas baseado na catinona. Até agora nós vimos modificações no nitrogênio, mas existe também a possibilidade de modificações no anel benzênico, modificações simples, como a introdução de um átomo de cloro no anel benzênico e átomo de bromo. A posição onde eles foram incluídos nesse momento não é relevante. Eu só quero identificar essas três substâncias, as três sintéticas. Essa é uma catinona sintética, essa é uma catinona derivada dessa primeira, essa é uma catinona bromada derivada da primeira. Reparem, então, que eu preciso definir quem é quem nos espectros de massas. Os três espectros de massas têm o íon 58, ok? E eu quase não, no caso da bromada, que tem uma massa de 241, 243, eu não observo em nenhum espectro de massas, ele é muito pouco intenso. E mesma coisa no caso da catinona clorada. É muito importante, nesse momento, saber o padrão isotópico de moléculas que contém um cloro e um bromo. Isso vai auxiliar demais no processo de identificação de cada uma dessas catinonas. Então, vamos lá, vamos fazer a fragmentação. Primeiro, a fragmentação por clivagem alfa do grupo amina da catinona, nos três casos, levam à obtenção do mesmo íon, 58. Por quê? Porque a modificação está no anel benzênico. E quando há esse movimento de clivagem alfa, há a perda desse radical, onde X pode ser hidrogênio, cloro e bromo, e a parte carregada da fragmentação é o íon 58, que não discrimina entre as três, já que é o mesmo para as três moléculas. No caso da outra clivagem alfa, que envolve a carbonila, com a perda desse radical de 58 Daltons, também uma clivagem alfa, eu tenho a possibilidade de identificar, por exemplo, quando X é igual a H,
o íon molecular é 163. Esse fragmento oriundo da clivagem alfa da carbonila tem uma razão massa-carga de 105 e, por perda de CO, gera o íon 77. A gente já viu isso várias e várias vezes. Quando a molécula é clorada, a perda desse radical leva a um íon onde eu devo ver dois sinais, 139 e 141, onde a abundância do 139 é 3 vezes superior, mais ou menos 3 vezes superior em relação a 141. Por perda de CO, eu espero observar um íon 111 e 113. Analogamente para o bromo, íon molecular 241, 243. Esse fragmento deve gerar um íon com MZ 183, 185. Por perda de CO, 155, 157. Na mesma intensidade. Voltando aos espectros de massas, eu observo aqui dois sinaizinhos, né, com a mesma intensidade. Isso é um claro indício da presença de bromo. 183, 185, aqui está, ele só mostra um dos isotopólogos, né? Mas eu vejo claramente esses dois sinais, 183, 185, padrão Torres Gêmeas, 155, 157. Aqui. Está aqui. Então, esse primeiro espectro de massa se refere ao derivado bromado, a esse aqui. Imediatamente eu veria a presença de bromo. No caso do cloro, eu vejo dois sinais, embora esse aqui esteja um pouquinho difícil, porque ele está pouco intenso, 139, 141, 111 e 113. Exatamente o que a gente esperaria para a catinona sintética clorada. Então, esse espectro de massas refere-se ao clorado. E, finalmente, aquela que contém um hidrogênio no anel aromático é o terceiro espectro de massas com seus respectivos íons. Então, é assim que a gente trabalha quando nós queremos identificar substâncias, especialmente aquelas substâncias que são perigosas para a saúde pública, as NSP. Isso tem sido feito diariamente, como eu disse, aqui no Laboratório de Perícia de Belo Horizonte. Bom, um outro capítulo da nossa aula de hoje refere-se à identificação estrutural. Como proceder para verificar, para tentar propor estrutura com base nos dados do espectro de massas. Obtenha tantas informações quantas forem possíveis a partir do íon molecular. Isso a gente já discutiu várias vezes. Isso se ele aparecer no espectro de massas. Se ele é intenso ou não. Se ele é intenso, significa que é uma estrutura rígida. Contém normalmente anéis aromáticos na sua estrutura. Presença de isotopólogos, cloro e bromo são os principais. Regra do nitrogênio, se ele tem ou não nitrogênio. Perdas de fragmentos neutros a partir do íon molecular. Isso vai indicar a estrutura. Radical hidrogênio, etileno, acetileno, água, álcoois, HCN, HCl, HBr. Tudo isso vai nos dar uma informação preciosa sobre a estrutura dessa substância desconhecida. Considere a presença de picos típicos no espectro. 29, 30, 31, 45, 59, 77, 91, 105, muitos dos quais a gente já estudou nas aulas anteriores. Uma vez tendo uma hipótese estrutural plausível, tente atribuir os picos mais intensos observados no espectro de massas. Então, eu coloquei aqui dois exercícios para a gente tentar usar as informações do espectro de massas numa tentativa de se obter a elucidação estrutural. Então, o primeiro deles diz o seguinte: um composto de fórmula C10H14 apresenta o espectro de massas mostrado abaixo. Propõe uma estrutura para esse composto. Primeiro, a gente observa que o íon molecular aparece. Por quê? 10 vezes 12, 120, mais 14, 134. Ele não tem oxigênio, ok? Ele não tem nitrogênio, a própria fórmula diz isso e bate com o caráter par do íon molecular. Tem um íon 105 bastante intenso. Primeira coisa é calcular a insaturação.
Um hidrocarboneto totalmente saturado teria 22 hidrogênios. Consequentemente, 22 menos 14, 8, dividido por 2, 4. 4 insaturações é um forte indício da presença de benzeno nessa molécula. Ok? 134 menos 105 é 29. Significa que essa molécula deve perder radical etila por clivagem alfa. Tá? Clivagem alfa é a principal etapa de fragmentação. Então, ela tem que ter, de alguma maneira, um jeito de perder radical etila por clivagem alfa. Então, aqui, eu propus duas estruturas para tentar explicar esse espectro de massas. A primeira é essa aqui. Por quê? Porque vejam que a fragmentação esperada bate totalmente com o espectro de massas. Eu vou ionizar no anel benzênico, o radical desse lado, prontinho para causar clivagem alfa para a perda do radical etila. Olha só. Isso é o 105, ele é muito estável, ele tem uma forma de ressonância como essa. Isso é o 105, tá? E uma outra possibilidade é o grupamento metila em alguma das posições do anel. Aqui é impossível diferenciar quem é quem, em que posição esse metila está. Coloquei em para, só para a gente discutir. Ionização na dupla, sítio radicalar induzindo clivagem alfa com perda do radical etila, dando origem também ao 105, essa espécie aqui, que está em ressonância. Então, veja, eu tenho duas possíveis estruturas para explicar a presença, né, desses dois sinais no espectro de massa, 134 e 105, basicamente. Um outro exemplo que eu gostaria de discutir com vocês é uma cetona, cuja fórmula C9H10O. O hidrocarboneto totalmente saturado, lembrando que quando eu tenho oxigênio, eu simplesmente tiro o oxigênio. O hidrocarboneto totalmente saturado teria 20, então 20 menos 10, dividido por 2 dá 5. O íon molecular, calculando aqui, também dá 134. Eu tenho um íon bastante intenso em 91 e um íon bastante intenso em 43. É uma cetona, ok? Então não esqueçam disso. Isso facilita bastante. Então, repare que eu propus essa estrutura aqui. Por quê? Porque essa estrutura, por clivagem alfa, ela gera o íon Mz43, ok? Que explica o principal sinal desse espectro de massas. Então, eu já tenho uma parte da molécula C-OCH3. Posteriormente, eu posso fazer uma outra clivagem alfa para tentar explicar o sinal em 91. Esse sinal em 91, ele viria da ionização da dupla ligação e a perda desse radical aqui, que tem uma massa de 43 Daltons, também clivagem alfa. Está aqui o meu 91. É estabilizado por ressonância, ok? E com isso, então, eu facilmente consigo propor estruturas que são condizentes com esses dados experimentais. Então, pessoal, eu encerro aqui minha aula e me coloco, né, à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação a essa interpretação do espectro de massas, que é um assunto que está se tornando cada vez mais e mais relevante no mundo atual. Muito obrigado.